Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para conversar a respeito de mais um vexame, né, do Corinthians. Pessoal, falar de futebol não é fácil, não é uma tarefa fácil, porque mexe muito com paixão de torcedores, mexe muito com o que cada um pensa sobre o seu clube, né? E tem pessoas que falam, você tem que fazer mais sobre os outros times também, não é sobre o Corinthians, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou corintiano e acompanho mais vezes, lógico, o Corinthians do que os outros times, né? Assisto jogos, alguns jogos e tal, pra saber como é que estão, mas o time que eu mais acompanho é o Corinthians por ser o meu time do coração, o time da minha infância, enfim. Hoje o Corinthians perdeu de 3-0 do Botafogo, né? E eu venho falando sobre isso há muito tempo. E eu vou falar aqui para vocês o porquê que eu acho que o Corinthians é um forte candidato ao rebaixamento, né? Eu venho falando isso aí desde quando o Duílio efetivou o Lázaro, né, como treinador do Corinthians. Quando o Corinthians trouxe o Carille para o time profissional, eu tinha visto o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro acho que nas quartas de final da Copa do Brasil de 2016. O Carille mostrou assim um conhecimento tático, né, muito grande naquela oportunidade. E fez um grande jogo o Corinthians naquele dia, né, contra o Cruzeiro, primeiro jogo. Acabou tomando o gol no finalzinho, né, o gol do Cruzeiro, que deu a possibilidade do Cruzeiro reverter no Mineirão como reverteu, né? Só que já era outro treinador e tal, o cara ele não recebeu o respaldo da diretoria, enfim, voltou de novo, né, como auxiliar. Depois, em 2017, o cara ele assumiu, né? Aí foi totalmente diferente. O Carille ele tinha um entendimento, né, de grupo, de time. Ele já tinha sabedoria que era treinamento. Ele sabia como fazer o time. Ele que treinava as zagas do Corinthians quando era treinado pelo Tite, pelo Mano Menezes, por outros treinadores, né? E aí o cara ele vai embora para a Arábia, o Corinthians bate cabeça, depois o Corinthians conquistou 3 títulos com o Carille, né? Ganhou o Paulistão, Campeonato Brasileiro, depois voltou a conquistar de novo o Paulistão de 2018. E depois o Carille vai embora, depois retorna. O Carille já não conseguiu fazer esse time jogar, porque o time do Corinthians já estava mostrando sinais de cansaço, de não conseguir acompanhar, né, o ritmo do jogo, continuar o ímpeto, né, do jogo, é, é, tudo que requer no jogador, a vitalidade dele, o poder de decisão. O Corinthians já era um time envelhecido. O Corinthians já era um time envelhecido. Então, o Carille ainda conseguiu ainda, com aquele time envelhecido ainda, ganhar, né? Na hora que ele volta para o Corinthians, o Corinthians volta a vencer de novo o Campeonato Paulista, né? Em 2019. Mas o Corinthians já estava mostrando sinais de cansaço, de que precisava de reformulação no seu elenco. Só que aí, né, o Corinthians manda o Carille embora, traz o Thiago Nunes com a promessa que o Corinthians ia, né, mudar a forma de jogar, melhorar, né, o seu elenco, enfim. Mas não foi o que aconteceu. Os jogadores fizeram, todo mundo sabe que os jogadores fizeram o Thiago Nunes ser mandado embora, né? Os mesmos que estão até hoje lá fizeram o Thiago Nunes ser mandado embora. E de lá para cá o Corinthians veio cometendo erros após erros, né? Thiago Nunes, aí trouxe o Silvinho, e nisso o elenco continuou o mesmo, envelhecendo. Nós está falando de jogadores que deram certo em 2015, 2014, 2012,
que ainda estão no Corinthians, né? O único desses que eu ainda tenho muito respeito é o Cássio. O Cássio. Ninguém mais. Fábio Santos não tem futebol mais para ser titular do Corinthians. O Fagner não tem mais condições de ser titular do Corinthians. E muito menos jogar no Corinthians. O Gil nem se fala. O Gil é 1-0 à esquerda. 0 à esquerda. E esse trio da zaga do Corinthians é terrível. Aí você acompanha com o meio campo do Corinthians que não tem armador. Tem jogadores ali que estão ali pra nada, absolutamente nada, não fazem nada, não marca ninguém. O Rony é vergonhoso. É difícil. É por isso que eu falo que o Corinthians é um forte candidato ao rebaixamento, independentemente do treinador. Hoje enfrentou o Botafogo e o Botafogo vem sendo bem estruturado pelo Luiz Castro, treinador português. A diretoria do Botafogo deu respaldo para ele, porque vários momentos eles estavam criticando o Luiz Castro. E hoje o Luiz Castro tem um padrão, né? O Botafogo pode não ser a maravilha, mas tem um padrão. Todo mundo corre, todo mundo se esforça e todo mundo joga bola nesse time. Eu sabia que a dificuldade seria do Corinthians, é o próprio Corinthians. Porque o Corinthians não tem um jogador que corre, que se esforça, que busca o jogo o tempo todo, que se esforça, que dá carrinho. Não tem. O Corinthians não tem no seu elenco hoje um jogador pelo menos que pensa, que tenha pelo menos cérebro. São jogadores aposentados, que ainda estão em atividades, que estão encerrando a carreira deles no Corinthians e que estão afundando o Corinthians. Eles deveriam mostrar pelo menos uma dignidade, né, dizendo, eu amo esse clube, eu vou encerrar a carreira nesse clube, pelo menos saindo do Corinthians. Por favor, coloca outro jogador, porque eu não estou aguentando mais. Fábio Santos tomou 2 dribles hoje de um jogador lá do Botafogo, não lembro o nome. Humilhante. Teve que apelar, fazer falta, porque não estava conseguindo mais aguentar, marcar o cara, voltar para marcar o cara. O Fábio Santos, ele não aguenta mais. É teimosia de todos os treinadores colocar o Fábio Santos como lateral esquerdo, gente. Teimosia. Fábio Santos não compromete mais nada. Já deu o que tinha que dar. O futebol pro Fábio Santos acabou. Nós estamos falando de um jogador que estava no auge em 2012. Nós já estamos em 2023. Essa gratidão que o Corinthians tem por esses jogadores está levando o Corinthians ao declínio. Estão levando o Corinthians para o rebaixamento. Aí você pega o Fagner. O Fagner não está na sua melhor forma. O Fagner está mais gordo do que eu. O Fagner não aguenta mais marcar. O Fagner não consegue mais apoiar o ataque. Ele não consegue mais nada. E olha que a única armação que o Corinthians tem hoje é o Fagner, que já está marcado. É só marcar, colocar 2 ali para marcar o lado do Fagner, acabou o time do Corinthians. Então, aí você pega o Gil, gente, hoje o Gil há 10 anos atrás, 8 anos atrás, era um baita zagueiro, se esforçava, dava carrinho, tirava a bola. O Gil de 10 anos atrás não tomava esse drible que tomou do Tiquinho Soares. Ele tomou um drible humilhante, vergonhoso. E até quando a gente tem que aguentar, nós torcedores do Corinthians, temos que aguentar esse tipo de coisa? Quantas vergonhas nós vamos passar agora? O próximo jogo é contra o São Paulo, vai passar vergonha também. Não tem ninguém, eu sei que não tem ninguém, mas pelo menos coloca jogadores da base. Coloca pessoas, não é possível que esse clube desse tamanho não tenha um zagueiro da base ali para colocar no lugar do Gil, um lateral esquerdo para colocar no lugar do Fábio Santos, um lateral direito para colocar no lugar do Fagner. Esses 3 estão muito mal. Aí você pega o meio de campo com o Rony ainda está crescendo e tal, mas não tem condições de ser titular do Corinthians. O Rony não joga nada. O Rony não joga absolutamente nada no Corinthians. Nada.
E aí você mina jogadores da base ali na frente, porque a bola não chega, não tem um jogador de marcação de pega essa bola, põe essa bola no chão, pensa o jogo, olha. Vocês pegaram o primeiro gol ontem do Palmeiras? O Mike que fez? Ele pega a bola, levanta a cabeça, vê o Rafael Veiga lá na área, cruza na cabeça do Rafael Veiga. Não precisou nem ir para a linha de fundo. Dali onde ele estava, ele já cruzou, metendo na cabeça do Rafael Veiga. O futebol é tão. Não é uma matemática exata, mas é um raciocínio simples. Então, gente, sinceramente, é difícil. Eu falo para vocês, o Corinthians se apequenou. Se apequenou, a sua diretoria é terrível. Da herança do André Sanches, que é petista, né? Que se juntou com o Lula para quebrar o Corinthians e ninguém fala nada sobre isso. Corintianos não falam sobre isso, né? Que o André Santos se juntou com o Lula para acabar com o Corinthians, com as finanças do Corinthians, né? Do que o Corinthians tinha condições de comprar o Pacaembu, vai lá e faz uma arena Corinthians, aí lá em Itaquera, novo, né? Primeiramente o projeto de 45 mil pessoas, depois se transformou em um projeto para 68 mil pessoas, só para abrir a Copa do Mundo, e o Corinthians não ganhou nada com isso, só custos, gastos, aumentou em mais de 70% o valor do estádio só para abrir a Copa do Mundo. E foi ideia de quem isso aí? Foi minha? Foi do Denilson aqui? Não, foi do André Sanches, juntamente com o Lula. Então mostra realmente que esse time realmente é o exemplo que a esquerda faz realmente num país, no local. Vocês querem isso pro Brasil? Olha o exemplo do Corinthians. Eu estou falando isso aí com 5 rodadas do Brasileirão. Ainda falta 33 rodadas. E o Corinthians, para mim, é um sério candidato ao rebaixamento, sim, pela atuação que vem fazendo. E não tem perspectiva de nada. Não tem perspectiva de nada, gente. Não tem, não tem. O Corinthians não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, o trabalho do Corinthians de se livrar da Série B tem que começar a partir de domingo contra o São Paulo. Não tem outra solução. É escapar da Série B. Não tem esse negócio de lutar por Libertadores. Não, coloca time reserva. Tenta colocar time reserva na Libertadores, na Copa do Brasil, porque não tem chance. O Corinthians não tem chance. O Corinthians não tem chance de ganhar nenhuma competição nesse ano. Enquanto nós tivermos essa diretoria com o Duílio, com o André, com o pupilo do André Sanches, né? O André Sanches, cara, gente, se engana as pessoas quando falam que o André Sanches era oposição ao Dualib. O André Sanches é continuidade do Dualib. Você pega o André Sanches já era diretor do Corinthians em 99, naquela briga com o Corinthians com o Palmeiras lá, na embaixadinha do Edilson. Ele já estava lá. Ele já estava lá mandando no Corinthians. Depois, quando estourou a bomba lá do MSI, o Dualib roubando o Corinthians, juntamente com o Nezicuri. Ah, não, eu sou inocente, não sabia de nada, os caras fizeram um absurdo. Você estava junto, André Sanches. Você estava junto. E aí assumiu o Corinthians, né? Se reergueu, conquistou títulos, teve seus acertos, mas daqui a pouco, de 2013 para cá, o Corinthians veio caindo. Veio caindo. O Corinthians estava ganhando o mundo, vencendo o mundo, e o Palmeiras estava na Série B. Hoje, o Palmeiras é o melhor time do Brasil disparado e o Corinthians é o pior time do Brasil disparado. Esse é o grande problema. Então, os jogadores de hoje do Corinthians são submissos, pessoal. São submissos ao adversário. Qualquer adversário que tenha pelo menos um pingo de qualidade vai colocar o Corinthians na roda. Não precisa muita coisa. Não precisa ser um Flamengo, um Palmeiras, não. Um Botafogo mesmo, é um exemplo. O Botafogo não é um super time, mas tem organização. Tem organização, coisa que o Corinthians não tem, não existe no Corinthians. Entende? Então, realmente, é o que eu penso. O Corinthians é um forte candidato ao rebaixamento. Eu não vou falar isso para você que eu tô torcendo pro Corinthians se dar mal mesmo. Não é isso, eu sou corintiano, gente, mas é o que eu tô vendo dentro de campo.
É o que eu tô vendo dentro de campo. Para mim, o Duílio deveria renunciar. Renunciar mesmo, pelo bem do Corinthians, juntamente com essa diretoria que tem, para não correr o risco de ter continuidade. Essa diretoria ter continuidade. Porém, cadê os conselheiros que não vê essas coisas? Os conselheiros tá tudo junto do Ilho, comendo churrasquinho, um dia depois de tomar de 2-1 do Palmeiras, quase ter tomado de 4-5. Estão lá comendo churrasquinho lá para comemorar não sei o quê. Dia do trabalhador, não sei. Lá com o Duílio. Enquanto o time do Corinthians aí tá se afundando cada vez mais, né? Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião. 3-0 pro Botafogo foi pouco. O Botafogo merecia pelo menos meter uns 5, 6. Não ia ficar triste, não ia ficar chateado. Eu já tô acostumado o Corinthians fazendo esse papelão. O Corinthians, para mim, pior do que tomar de 4, 5 do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo, é passar nos pênaltis contra o Remo e sair comemorando como se tivesse ganhado, vencido uma Champions League. Esse é o pior de tudo. Então, para mim, isso é de menos. O Corinthians tomar de 3 do Botafogo, a gente saiu no lucro, né? Isso mostra também o quanto o Corinthians se apequenou. O clube do Corinthians, uma instituição, um clube maravilhoso, centenário, se apequenou com essa diretoria que conseguiu o que queria, que era apequenar o clube. Roubar o dinheiro que poderia roubar, porque realmente estão fazendo alguma coisa nesse clube aí, porque esse clube arrecada o mesmo ou quase o mesmo do Flamengo. E o Corinthians está num mar de dívidas, devendo até o pescoço. E nós não temos perspectiva de nada. E os jogadores que o Corinthians contrata, nossa, grandes jogadores, é tudo velho, cansado, que não aguenta mais correr. E estão lá realmente para se aposentar num time, né? Num grande time de futebol. Como não achou ninguém, vai pro Corinthians mesmo, né? Que é um asilo, contrata realmente velhos para jogar, com todo respeito aos velhos do nosso país. Mas esses aí no futebol, esses aí já deu o que tinha que dar. São aposentados, não joga nada, né? O Gil é um ex-jogador, não tem o que acrescentar. O Gil, estando ou não estando nessa zaga, dá no mesmo. O Fábio Santos é uma avenida na lateral esquerda. E o Fagner, pelo amor de Deus, o Fagner tem que lutar sumô. O cara tá mais gordo do que eu, tá mais gordo do que o Ronaldo quando estava no Corinthians, e assim vai. E tem jogadores acomodados. Tem jogadores recebendo milhares e milhares de reais que estão acomodados. Essa é a realidade. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e muito boa noite.